neste dia, estamos na quinta-feira, semana de oração pela unidade dos cristãos. Queremos viver intensamente esse desejo imenso de sermos colaboradores para que o mundo seja um, que o mundo cresça na fraternidade, no acolhimento de todas as pessoas. E no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 20 a 26, é a continuação da oração de despedida de Jesus. Jesus dá o testemunho, falando assim, de coração para coração, junto aos discípulos. Como eu e o Pai somos um, eu peço ao Pai por vocês, que vocês não se dividam. É aquele conselho de pai para filho, de pais para filhos. Sejam unidos, vivam intensamente a intensidade desse amor. Próximo domingo, festa de Pentecostes, é para nós vivermos essa experiência de amor. O Espírito prometido virá sobre os apóstolos, eles encheram a casa com a luz do amor abrasador de Deus e iniciaram a pregação no mundo com a assistência do Espírito Santo. É a igreja que é mantenedora da verdade, da ação do Espírito Santo, porque ela é que une. É esse princípio da unidade. E se nós não tivermos esse princípio da unidade, nós nos perdemos. Começamos cada um a falar da sua própria maneira, começamos a falar daquilo que imaginamos e que não é o que o Espírito Santo inspira. Isso é muito perigo. Nós temos pessoas que ficam assim imaginando. Mas não é esta ação do Espírito Santo. Tem muito gosto do intimismo, do egoísmo, das convicções pessoais. O Espírito Santo abre para novas mentalidades. A oração de Jesus é para encorajar os discípulos para manterem-se unidos e fiéis, como Jesus foi fiel ao Pai. Jesus incute neles a certeza que não os abandonará. Não nos abandonemos, não nos sintamos sós. Nós percebemos tantas experiências nesses dias de pandemia, de pessoas que vivem intensamente oração, grupos fazendo oração, e quantas pessoas nós percebemos que conseguiram salvar, as pessoas melhoraram, os enfermos melhoraram, pela força da unidade da oração. Outros perdemos, mas estão unidos a Deus, alcançaram a salvação. Não queiramos ser os únicos sabedores e dominadores das normas da igreja. Ela é um serviço de comunhão, de fraternidade, de colegiado. É ali que age o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, Paulo está sendo acusado por anunciar a ressurreição de Jesus. Ele está no meio dos judeus, sabendo que saduceus e fariseus não se davam. Havia uma intriga entre eles. Jogou-os entre eles e Paulo se salvou. Quer dizer, Paulo, ele foi muito esperto, percebendo que fariseus e saduceus não se entendiam por causa da questão da ressurreição. Jesus vai lá e anuncia que ele vem pregar o ressuscitado. E aí, em vez de brigar com Paulo, ficaram brigando entre os fariseus e saduceus. E esta é a estratégia, anunciar a verdade e não se envolver com situações conflitivas. Os fariseus, que não há ressurreição dos mortos e tudo mais. Confusão gerada, e Paulo foi preservado numa prisão para não ser apedrejado. Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim, e em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Paulo tem uma missão, e por isso o Espírito Santo novamente assistiu. E Paulo continuou a sua missão com perseguições, com calúnias, mas ele não desanimou. O tríduo de Pentecostes quer nos encorajar para isso. Nesse mundo conflitivo dos fundamentalistas, querendo ser mais do que a igreja, a minha única igreja, a minha santa igreja, mas não respeita o Papa, não respeita o bispo, não respeita as pastorais, não respeita a sua igreja. Que confusão! Parece ser a briga entre fariseus e saduceus. Todos querem ter a verdade, todos querem absolutizar a sua vontade. Mas o princípio está na unidade que Paulo prega,
que é o princípio de uma igreja, referência da igreja, e é ali que vem a assistência do Espírito Santo. Por isso que tenhamos essa semana de oração pela unidade dos cristãos, essa abertura para viver intensamente a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Concluamos o nosso encontro com a oração da unidade dos cristãos desta semana. Amado e misericordioso Deus, Pai e Mãe, Tu nos chamas para vivermos a unidade e a reconciliação. Por isso entoamos e estamos reunidos para celebrar, orar e Te louvar. Nesta semana de oração queremos ser tocados por Teu amor e ao permanecer nele, nos reconciliamos conosco e com nossos irmãos e nossas irmãs. Em Cristo, Teu amado Filho, desejamos produzir bons frutos para vivermos em comunhão, restabelecendo relações de amizade, partilha e solidariedade, e assim nos reconhecermos como irmãos e irmãs neste mundo tão dividido. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.